Olá, tudo bem? Eu sou Janaína Pampado, sou numeróloga cabalista formada pela professora Vanice Bonavigo e a sua equipe do Armazém da Energia. Eu sou da turma 21 e vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre a numerologia e o tarô. E agradecer, a oportunidade de estar participando desse congresso internacional de numerologia online. Eu estou muito feliz em poder participar e eu espero que eu contribua um pouquinho com o meu conhecimento para todos vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a numerologia e o tarô, como essas duas ciências caminham juntas para ajudar toda a humanidade na sua caminhada durante essa vida, nessa busca pelo autoconhecimento, nessa busca interior que nós temos para cumprir a nossa missão aqui nessa vida. A numerologia, ela nos acompanha, ela nos auxilia, enquanto ciência, nos mostrando o nosso número da alma, o nosso propósito de vida, a nossa missão, os nossos talentos, aqueles nossos defeitinhos que a gente precisa melhorar nessa vida, tudo que a gente precisa aprender para evoluir. Enquanto o tarô, outra ciência maravilhosa que está aí para nos auxiliar, o tarô nos mostra e nos desvenda, na verdade, o nosso caminhar, a nossa estrada da vida. Ele mostra os mistérios que envolvem a nossa vida. Porque quando a gente nasce, segundo a professora nos fala sempre, nós passamos pelo portal do esquecimento. Então a gente não lembra o que a gente veio fazer aqui. A gente não lembra que nós escolhemos o nosso nome para estar aqui e esse nome nos traz todas as ferramentas que nós precisamos para cumprir a nossa missão e para caminhar aqui nessa vida. Então, através dessas duas ciências, nós conseguimos desvendar esse mistério, e conseguimos harmonizar a nossa caminhada. Porque o nosso nome, ele nada mais é do que um código numerológico, porque cada letrinha do nosso nome equivale a um número. Então, nós precisamos desvendar esses números e entender um pouquinho o que ele nos traz de informação para que a gente consiga nos orientar melhor durante a nossa caminhada. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a numerologia, ela não é um guia adivinhatório, nem o tarô nesse sentido, porque não é um jogo de cartas de tarô. E sim, a numerologia usa o tarô, como eu falei, como uma rota, um caminho, para mostrar e desvendar os segredos ocultos que estão presentes na nossa caminhada nessa terra. E o tarô faz muito bem feito isso através dos seus arcanos. Mas o que são esses arcanos e onde eles estão presentes no nosso nome? Os arcanos, eles são... a palavra arcano vem de arca, que significa mistério, segredo, oculto. E são arquétipos que estão presentes no nosso subconsciente. Então, esses arcanos, eles são os desvendadores, eles trazem para nós informações sobre momentos da nossa caminhada nessa vida. E eles estão presentes, de fato, no nosso nome. A cada duplinha de letras do nosso nome significa uma dupla de números que nos remetem a um arcano do tarô. Eu vou trazer para vocês um exemplo bem prático de mostrar como a gente identifica esses arcanos aí na nossa vida através do nome do meu filho. Mas antes de mostrar o nome do meu filho, eu quero dizer para vocês que esses arcanos, cada pessoa vivencia o arcano num determinado tempo, um determinado tempo da sua vida, de acordo com uma continha que a gente faz. Porque a numerologia cabalística, vem da Cabala, e a Cabala, ela pressupõe que a humanidade ela vive em média 90 anos. Então, com base nessa média de vivência aí da humanidade de 90 anos, nós fazemos uma conta e chegamos aí a uma média que cada pessoa, dependendo do seu nome, da sua data de nascimento, passa por cada arcano.
Mas isso é só uma estimativa, porque a gente não sabe exatamente quando um arcano termina e quando começa um outro arcano aí no seu nome. Muitas vezes um arcano pode, inclusive, a energia, né? Quando eu falo em arcanos, também eu falo em vibrações e energias. Quando uma energia de um arcano pode também se sobrepor à energia de um outro arcano. Então eles podem até se misturar aí nessa transição de um para outro. Então eu vou mostrar aqui o nome do meu filho, Henrique Pampado Campeche, esse nome que é bem aí complicadinho, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, que cada letra do nome do Henrique embaixo equivale a um número, tá vendo? Esse número nós tiramos da tabela Caldeia, que é uma tabela que vem das letras sagradas do hebraico. Então aqui, o H ele vale 5, o E vale 5, então essa primeira duplinha de números aqui equivale a um arcano 55. Logo na sequência temos o N, que também vale 5, então mais um arcano 55 para o Henrique vivenciar logo aí no início da sua vida. Então é assim que a gente chega, que a gente encontra os arcanos no nosso nome, tá certo? E eu não sei se eu falei para vocês aqui, mas esses arcanos, eles têm origem também nas 22 letras sagradas do hebraico. Então, vocês podem observar como a numerologia e o tarô se misturam de fato, porque a nossa tabela de interpretação dos números, das letras, né, equivalência com os números, vem das letras hebraicas, bem como os arcanos do tarô também vêm das letras hebraicas. Os 22 arcanos maiores do tarô vêm das 22 letras sagradas do hebraico. Então pronto, agora eu vou falar do caminhar do Henrique. Como eu mostrei para vocês, o Henrique, ele começa já a sua jornada aqui nesse mundo com o arcano 55. O arcano 55, ele equivale a essa carta aqui, a carta do 10 de espadas. Essa é a carta do arcano 55. É um arcano menor do tarô, tá? Porque no tarô nós temos 78 arcanos, sendo que 22 são os arcanos maiores e 56 os menores. Então, logo no início da vida do Henrique, ele iniciou aí com o arcano 55. E qual a vibração que esse arcano 55 trouxe para a vida do Henrique? Ele trouxe o fim. Esse arcano 55 é a carta do fim. Então, uma pessoa pode passar plenamente pela vibração do 55, vivendo, né, intensamente essa vibração, e outra pode passar, vamos dizer que ilesa a vibração dessa carta do 55, que é considerado um arcano difícil, um arcano perverso. Mas o Henrique, ele viveu intensamente esse lado, essa carta perversa, esse arcano perverso do tarô. Porque logo que ele nasceu, primeiro porque o Henrique nasceu com 8 meses de gestação, porque eu já estava com pouco líquido e ele não poderia mais sobreviver dentro do meu útero, então o parto dele teve que ser adiantado. E assim que ele nasceu, por nascer, né, de 8 meses, né, já estava sem líquido aí amniótico, o Henrique engoliu um pouquinho de líquido amniótico que foi parar nos seus pulmões, e isso fez com que ele tivesse problemas respiratórios logo no início aí da sua vida, do seu caminhar nessa terra. E ele teve que ficar internado durante 8 dias na UTI neonatal para poder ver se ele iria expelir essa água e se realmente ele ia conseguir respirar sem a ajuda dos aparelhos e, enfim, iniciar sua jornada nessa vida. Graças a Deus, o Henrique passou por esse desafio, ele conseguiu superar, ele ficou esses 8 dias no hospital, na UTI, e depois disso foi para casa, e graças a Deus se tornou aí uma criança saudável até os 3 anos de idade, quando ele passou novamente a vivenciar com força a vibração do arcano 55. Ele teve nesse período uma doença chamada síndrome nefrótica, que é uma doença que ataca a membrana dos rins.
ela faz uma pequena lesão na membrana dos rins e essa lesão desencadeia um monte de complicaçõezinhas aí para a pessoa. E o Henrique foram 2 anos aí que o Henrique passou da vida dele bem difíceis. Entre internações, entre tratamentos, entre altos e baixos. Quando a gente pensava que o Henrique ia estabilizar, o Henrique caía. Então foram assim anos bem complicados na saúde do Henrique. E como eu falei para vocês, de acordo com o cálculo que a gente faz, né, de acordo com o cálculo que cada pessoa passa, o tempo que a pessoa passa nos seus arcanos, vamos dizer assim, o Henrique passa mais ou menos uma média de 4 anos em cada arcano. Então vocês veem, né, que ele iniciou aí no arcano 55, com o H e o E. Então foi logo que ele nasceu, já nasceu aí passando por esse desafio, e com os 3 anos ele vivenciou novamente a plenitude desse arcano 55. Então a gente não sabe se o Henrique já estava no segundo arcano, né, ou se ele estava vivenciando aí o primeiro 55 sobreposto sobre o segundo 55, como eu falei. Então ele vivenciaria do 0 aos 4 anos e depois dos 4 até os 8 anos mais um arcano 55. Mas, graças a Deus, com 5 anos de idade, o Henrique conseguiu vencer esse desafio, a doença estacionou e ele se tornou aí uma criança muito saudável, graças a Deus. E essa vibração dos 55 se amenizou aí, vamos dizer, até os 8 anos de idade, quando ele passaria, né, para um outro arcano. Ele sairia desse segundo 55 e passaria a vivenciar um novo arcano. Então, vocês estão entendendo, né, que cada pessoa passa pelo mesmo arcano, umas plenamente vivenciando a vibração dele e outras podem passar ilesas. O Henrique, infelizmente, passou aí muito forte a vibração dos 55, mas graças a Deus ele superou. E hoje o Henrique está com 18 anos de idade, lindo, maravilhoso, saudável e vivenciando um outro arcano na vida dele, que é o arcano o arcano 11, que é um dos arcanos maiores do tarô, que é a carta da força. Então hoje o Henrique, ele tá passando aqui, ó, vou mostrar novamente para vocês, ele está passando aqui, ó, o arcano dessas 2 letrinhas aqui, ó, tá vendo? O 11. Então ele está com 18 anos, né, no início ainda, ele tem muita caminhada aqui ainda pela frente, tem aqui, ó, mais alguns arcanos difíceis aqui para enfrentar, mas ele tá no início da caminhada e tá aqui vivenciando esse arcano 11 com essa energia muito positiva, graças a Deus, para a vida dele, certo? Mas se alguém também tá vivenciando ou ainda tem um arcano difícil para passar, não é para ficar com medo, né? É simplesmente o arcano não é uma sentença, né? Que você vai passar por aquela energia, você vai sentir plenamente aquela energia. Não é uma sentença, porque como eu falei, algumas pessoas podem passar ilesas por determinados arcanos difíceis, dependendo aí das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Então, cada pessoa vive um arcano diferente da outra. Nós não podemos generalizar a vibração que os arcanos vão ter na vida de uma pessoa. Nem sempre será igual a outra pessoa que vai vivenciar o mesmo arcano em algum momento da sua vida. Tá bom? Então, arcano não é sentença. Arcano é só um aviso. É só o desvendar de um segredo oculto da nossa caminhada, que está aí para nos auxiliar, para nos dar consciência do que nós podemos passar, do que nós já passamos na nossa vida, do que nós já vivenciamos, né? Quando a pessoa é mais velha, né? E só tem conhecimento do seu mapa aí com uma idade um pouco mais avançada, diferente do Henrique, né? Que está aí com 18 anos. E eu tive a oportunidade agora de ter esse conhecimento e analisar o nome do meu filho. Mas enfim, os arcanos eles vão mostrar essa vivência que nós já passamos e que nós ainda vamos passar.
Mas, como a numerologia é uma ciência maravilhosa, que está aí para nos auxiliar também a neutralizar esses arcanos difíceis da nossa vida, através da harmonização do nosso nome. Por quê? Quando a gente faz o mapa numerológico, a gente vai desvendar todos esses mistérios e outros mais, né, que nós trazemos aí no nosso código de barras do nosso nome. E através da harmonização do nosso nome, nós vamos conseguir neutralizar determinados arcanos difíceis que nós trazemos aí para passar na nossa vida. Então o Henrique, como ele já é um rapaz, né, já tem 18 anos, ele pode sim fazer uma harmonização que vai gerar uma energia que neutraliza esses arcanos difíceis. Porque os 55 que ele já passou, já foi, ele já passou. Mas a numerologia deu conhecimento para ele que ele ainda tem alguns arcanos difíceis para passar e que, como a gente não sabe se ele vai passar a plenitude desse arcano ou não, a gente pode ajudá-lo através da harmonização do seu nome, neutralizando esses arcanos. Então, a numerologia e o tarô são duas ciências fantásticas, né? São maravilhosas, que estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar nessa caminhada, para tornar a nossa estrada da vida mais, não vou dizer mais tranquila, né? Porque a nossa estrada é feita de desafios, porque a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui só para passar coisas boas, né? Vão ter dificuldades sim no nosso caminhar, mas a gente pode ter um entendimento e pode amenizar esse caminho, essa estrada, através da numerologia, né? Do conhecimento que a numerologia nos dá, através vamos dizer, do benefício que a numerologia traz para a nossa vida, bem como o tarô. Então, essas duas ciências são maravilhosas, estão aí realmente para nos ajudar, de fato, com a nossa caminhada, para desvendar esses mistérios e amenizar a nossa caminhada, servindo aí como bússola, né? Como uma bússola orientadora e não como um guia adivinhatório, né? Como muitas pessoas podem interpretar que você é numerólogo, você sabe tudo, você consegue adivinhar tudo. Não, a gente tem sim um guia orientador que é o nosso mapa numerológico. E através desse guia nós conseguimos aí caminhar com mais leveza, entendendo também as dificuldades que nós enfrentamos no nosso caminhar. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha sido bem clara, né? Eu tentei falar aqui com bastante objetividade para poder as pessoas entenderem. E quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, que é o @janaínapampado, e tá lá com as postagens que eu coloco sobre numerologia. E quem tiver interesse, eu vou ter o maior prazer em recebê-los aí como seguidores. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada mais uma vez à professora e a toda a sua equipe pela oportunidade de eu estar aqui hoje expondo o meu conhecimento, né, o conhecimento que eu adquiri com essa equipe maravilhosa e com todas as colegas, né, do nosso grupo, da nossa comunidade, que estão sempre aí nos auxiliando umas às outras. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês.